Olá, olá a todos os amigos do canal Demes Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. E hoje com o tema o grande conflito oculto que vai deixar de ser oculto. Então nós estamos vivenciando o próprio Dr. Brown, Dr. Courtney Brown, que preside o Instituto Foresight de Visão Remota, é bem categórico. Estávamos no módulo de batalha fria e agora a batalha vai ficar quente de verdade. E os escuros estão sendo expostos, acuados, eles nunca foram desafiados antes, eles sempre reinavam soberanos, sem qualquer tipo de oposição, e agora eles estão totalmente cercados. É uma batalha de verdade. E o próprio JP, na sua última atualização, deixa isso ainda mais evidente. Estamos, sim, meus amigos, vivenciando a batalha final entre as forças da luz e as forças das trevas. E essa batalha vai chegar no seu último capítulo. E este capítulo será neste ano, o último capítulo será neste ano de 2025. Aliás, todos os indícios, todos os indicativos apontam nesta direção. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meus amigos, porque os escuros não têm mais alternativas. O próprio Dr. Steve Greer deixa isso muito claro. E como eles não têm alternativas, eles se tornam ainda mais perigosos. Por quê? Porque eles detêm brinquedinhos que estão há 2, 3, 5 mil anos na nossa frente. Lembrando que, quando eles não tiverem mais opções, eles vão tentar sim a sua última cartada final, que foi profetizada pelo L. Van Braun no ano de 1975, que é a false flag de invasão alienígena. Por isso, os chapéus brancos têm que se apressar e iniciar o quanto antes a divulgação. Aliás, o próprio Ross Coulthart, jornalista australiano, deu um recado para o loirão. Dr. Steve Greer amanhã vai se apresentar, acho que num congresso, vai ministrar uma palestra, e ele está enviando um documento de 320 páginas para todos os congressistas dos Estados Unidos, assim como para o gabinete do loirão, do Trump, delineando como que funciona o Estado Profundo, a localização exata de todos os sites negros, são mais de 70 só nos Estados Unidos, e o Dr. Greer sabe exatamente a localização desses sites negros, as entradas, etc., como ter acesso a esses sites negros, e tudo isso está sendo apresentado para os congressistas dos Estados Unidos, todas as ilegalidades, porque é uma organização clandestina, ilegal, e falando em organização clandestina de fachada, uma já desmoronou, agora na superfície, que é um site que foi denunciada pelo Mike Benz, que vai reverberar, obviamente, no nosso país. Ele fez várias denúncias e o Elonzinho, que preside o Doge, simplesmente ali está fazendo uma limpeza nessa instituição espúria, com várias acusações gravíssimas. E, na verdade, era uma filial, uma célula do governo paralelo oculto. E o Marco Rubio deixa isso mais evidente ainda. Ele praticamente disse com todas as palavras: isto é inconstitucional. Esta entidade, que é a Agência de Inteligência para Desenvolvimento Internacional, simplesmente era uma organização de fachada para um governo paralelo. Marco Rubio falou com todas as palavras. Lembrando, meus amigos, que essa primeira célula dos Majestic 12, porque é isso que se trata, eu estou adiantando aqui para vocês, que foi exposta recentemente pelo Elonzinho, vai começar uma queda aonde todas as instituições irão desmoronar num verdadeiro efeito dominó, porque são várias instituições. Sem falar que os próximos são vocês, Five Eyes, os próximos da lista,
que vão cair também. E, obviamente, que isto vai chegar até os porões do Serviço Secreto Espacial. E o JP, meus amigos, fala sobre o controle de espaçonaves e o grande conflito. E isso é endossado pelo Dr. Brown, sem falar também do Dr. Steve Greer. Então, essa convergência de informações denota que está tendo uma operação em andamento neste momento para desmantelar esta estrutura de poder espúria que opera há dezenas de séculos. Na verdade, é milenar. E agora ela está simplesmente colapsando diante dos nossos olhos. Está sendo descompactada, como fala o doutor Steve Greer. Então, loirão, o tempo urge. Temos pouco tempo. Não podemos dar oportunidade para que os escuros tentem um contra-ataque. Aliás, como foi dito, a jornada do herói pelo Joseph Campbell, o retorno de Jedi. O Império contra-atacou, a gente sabe o que aconteceu no Brasil em 2022, contra-atacou em 2020, e agora nós estamos presenciando o retorno do Jedi. Então a jornada do herói de Joseph Campbell está se cumprindo diante dos nossos olhos, e um milagre está acontecendo para a nossa alegria e satisfação. Meus amigos, sem falar que essa organização, o site, simplesmente ali, meus amigos, uma das irregularidades, que são inúmeras as irregularidades, distribuiu ali 50 milhões de dólares com preservativo para Gaza. Ora vocês. Isso aqui dá 220 milhões de preservativos para uma população de 2.142.000. É claro que se trata de uma falcatrua absurda. Sem falar que existem indicativos que eles usam os preservativos para formarem bombinhas, brinquedinhos que podem ser bastante perigosos, se é que vocês me entendem. Tudo isso está acontecendo. Eles estão envolvidos em várias coisas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, inclusive no nosso país, e tudo isso será relatado ainda nesta edição. Vamos lá decolar a nossa espaçonave neste instante. E eu vou iniciar aqui com palavras do JP. Grande JP, que é uma inspiração para cada um de nós. Eu não me canso de dizer. Aqui, meus amigos, está Japão, mas isso aí não é Japão, é GP, tá? Porque foi traduzido do português, do inglês para português, às vezes acontecem essas anomalias, tá? Então vamos considerar isso aqui. Pois bem, JP Arcs, das arcas. Pois bem, coisas incríveis acontecem com aqueles que mantêm sua palavra. Se você é honesto, você tem honra. Frequência e vibração podem atravessar paredes, mas seu corpo físico não. Verdade. E aqui ele coloca as frequências de vários estados cerebrais diferentes. Delta, delta, alfa, beta e gama. Estado gama, que é o principal. Aliás, o estado gama é o estado mental de ondas cerebrais mais propício para habilidades psíquicas. Pois bem, muito bem colocado aqui pelo nosso amigo JP. Fantástico. E aqui, meus amigos, eu não posso deixar de falar sobre as notícias de geopolítica, porque tem ligação direta com o que está acontecendo também no mundo underground. E o Elãozinho não está de brincadeira. O Elãozinho realmente está fazendo uma faxina espetacular, ajudando o Loirão, auxiliando o Loirão para drenar de fato e definitivamente o pântano. Lembrando que o pântano tem várias camadas diferentes. Então tem a camada superfície, mas existem também camadas profundas que não é da ossada do Elãozinho e muito menos do Loirão, apesar, eu acredito piamente, deles estarem a par. Aí é para o pessoal que trabalha, para os desertores que fazem parte do mundo underground, dos sites negros, sem falar dos almirantes Jedi. Aí é um trabalho para o doutor Steve Greer, lembrei do Batman agora, automaticamente. Pois bem, aqui, novo,
Do super-homem, melhor dizendo, né? Do super-homem, não, Batman não, super-homem. Esse é um trabalho para o super-homem, né? Exatamente. Novo. Zelensky afirma que a Usantia recebeu apenas cerca de... Isso aqui é um escândalo, né? Isso aqui é quase que um escárnio, assim, a céu aberto, né? É uma fossa ao céu aberto. Aqui, Zé afirma que a Usantia recebeu apenas cerca de 75 bilhões dos 177 bilhões, ou seja, menos da metade que lhe foi enviado pelo contribuinte dos Estados Unidos e também o contribuinte europeu, que simplesmente foi feito de otário, de idiota, pela DS e agora está mais nítido do que nunca. E ele ainda tem a cara de pau de dizer: eu não sei, quem sabe, né? Onde está todo esse dinheiro? Sumiu, sim. Mais de 100 bilhões. Acontece, a gente perde. Você já não perdeu R$1, 50 centavos? Acontece. Pessoas também perdem 100 bilhões de dólares, assim, simplesmente desaparecem do dia para a noite. Isto aqui, meus amigos, mostra por A mais B e confirma que este é o país mais corrupto do mundo. Consegue superar, inclusive, o nosso país. É verdade, sem falar das evidências, Robert Kennedy Jr. deixa isso ainda mais claro, apresentando mais informações, que esse país simplesmente é uma piada. Aliás, o Zé é uma piada pronta, não é à toa que ele era um ex-humorista, e continua como humorista, só que é uma piada sem graça do que ele está fazendo na Usantia, porque ele é simplesmente um peão dos globalistas, mas, para nossa alegria, a festa acabou. Acabou o circo. Pois bem. E aqui até o Elonzinho fez uma postagem. Olha aqui, meus amigos. Aqui é um absurdo. Zé diz que não tem conhecimento de 200 bilhões em ajuda aos Estados Unidos à Ucrânia. Não, é demais. A Usantia, e se 58% dos dólares dos contribuintes americanos enviados ao Zé nunca tivessem chegado à Usantia? Para onde foi? Que coisa. A agência de 3 letras simplesmente surrupiou uma parte, e um bolo bem grande, vamos convir aqui, da torta. As autoridades generais usantianos embolsaram a sua parte, também uma outra possibilidade. Aliás, tudo isso já foi levantado, existem inúmeras acusações e agora está sendo comprovado. Porque até 6 meses atrás, isto não passava de uma teoria constipatória, tá? Eu estou falando errado de propósito, ok, meus amigos? Mas não é uma conspiração, não. Big Guy recebeu sua fatia habitual? Acho que sim. Se as alegações de Zé for verdadeira, que ele recebeu apenas 75 bilhões dos 177 bilhões que Washington enviou, o que aconteceu depois? Damos os ombros e seguimos em frente, vamos fazer de conta que nada está acontecendo, ou finalmente exigimos respostas e responsabilização? Doge, cadê você? Esse é um trabalho para o Elon Musk. É um trabalho para você, Elonzinho. Você está tendo muito trabalho na Outside, mas aqui, com certeza, o trabalho não para, né? Tem muita atividade, muitas tarefas para que você cumpra. Aliás, o trabalho não falta. E continua, meus amigos. O Usantia enlouquece com pressão dos Estados Unidos do urso por eleições. O Zé está sendo jogado fora, como chiclete. Aliás, todo mundo que trabalha para os globalistas é um chiclete, é um peão. E quando não interessa mais, simplesmente será jogado fora. Exatamente como um absorvente velho. Moscou se junta a Washington no apelo para que a Usantia realize eleições, gerando preocupações em Kiev. E o pior, isso é endossado pela OTAN. A OTAN simplesmente não quer mais financiar o Zé, que é outro líder, para negociar, porque simplesmente esta batalha interminável não faz mais sentido. Estou entendendo? Ainda mais agora com o Loirão. O Loirão simplesmente é contra. E o Loirão simplesmente está colocando as cartas na mesa e a União Europeia simplesmente vai ter que aderir a esta decisão. Pois bem. Enquanto o país tenta se defender da invasão em larga escala do urso. O alinhamento surpreendente, invasão, uma ova, mas nem vou entrar no mérito, surpreendente alimentou temores da Usantia de que o presidente do urso, Putin, esteja tentando colocar Kiev e Washington um contra o outro sobre como proceder para acabar a batalha. No fim de semana, o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, o dono do Loirão, para Usantia, que é o Kent Callum, disse:
Na maioria das democracias, as eleições acontecem mesmo em tempo de batalha, viu, Zé? Você vai ter que dizer tchau mesmo. Eu acho que é importante, acredito que é bom para a democracia. A beleza de uma democracia forte é ter mais de um candidato em potencial. Fecha aspas. Lembrando, meus amigos, que o Zé recorreu à questão da batalha, né, a lei marcial, para escapar das eleições, porque o seu mandato expirou em março de 2024. Né? Tanto é que a própria Rússia tem ele como não reconhece o Zé como presidente por causa disso. De acordo com dados da CVR, a Aliança Atlântico busca se livrar aqui. Inteligência do Urso alerta que a OTAN planeja revelar corrupção do Zé para derrubá-lo. Isso mesmo. Vai ser jogado fora pela OTAN. Tá aqui, meus amigos. Que coisa, hein? O mundo dá voltas, né? Quem diria? A Aliança Atlântica, a OTAN quer se livrar do Zé, idealmente por meio de eleições pseudo-democráticas, que poderiam ser realizadas na USANT até o terceiro trimestre de 2025. Em um comunicado, a inteligência do Urso diz que a OTAN planeja revelar supostas irregularidades financeiras e militares, que não é difícil, vamos convir aqui. É bem fácil, né, achar essas irregularidades ligados ao Zé e sua equipe. As acusações incluem a apropriação indébita de mais de 1,5 bilhões, cerca de 8 bilhões de reais, para a compra de munição e um plano para fraudar no exterior a alocação de 1.300 soldados usantianos, desencarnados que ainda estão listados como vivos. O serviço também menciona a suposta venda de equipamentos militares doados à Usantia para grupos em países africanos. Mesmo com a escassez, isso aqui é o BRICS, tá, meus amigos? O site do BRICS oficial. Mesmo com escassez de ajuda ocidental, a corrupção continua a florescer na Usantia. Isso aqui é um artigo do Ahmed Adel, pesquisador de geopolítica da economia do Cairo. A corrupção profundamente enraizada na Usantia começou a vir à tona depois que ficou claro que o regime de Kiev estava perdendo a batalha. Depois que eles começaram a perder a batalha, aliás, ele sempre foi corrupto, mas agora é melhor a gente deixar isso evidente, porque isso não vale a pena. Aliás, isso é uma guerra perdida. Embora o Ocidente tenha usado uma Usantia corrupta para atacar e enfraquecer o urso, né, como proxy, né, os próprios ocidentais agora buscam um álibi para a derrota. Então é o seguinte, fica muito feio a gente falar, né, o TAN aqui, que a Usantia, que a gente financiou com bilhões e bilhões de dólares, perdeu a batalha para o urso. Então a gente não pode reconhecer isso. Agora nós temos um álibi maravilhoso, é fácil. É só dizer o seguinte, olha, esse é um país corrupto, miserável, eles desviaram dinheiro e por isso nós vamos acabar com o financiamento. Fica bom pra gente, fica bom para todo mundo. E o Zé que se dane, em outras palavras. Estão entendendo? É exatamente isso. Os próprios ocidentais agora buscam um álibi para a derrota e se distanciam do seu representante após ignorar a corrupção total do regime de Kiev, devido às ambições de certos líderes de infligir o máximo de dano possível ao urso. Rachaduras começaram a aparecer nas relações entre aliados devido à corrupção, que é generalizada, sistêmica, na Usantia. Acusa seus parceiros ocidentais de usar acusações de corrupção com desculpa para não admitir o país da OTAN e da União Europeia. A Usantia é o país mais corrupto da Europa hoje, mas o Ocidente continua a apoiar o presidente usantiano assim mesmo, porque interessava politicamente para os globalistas. Só que agora o jogo mudou. Até que Loirão levante a questão devido então ao presidente dos Estados Unidos, bidê de enviar dinheiro dos contribuintes americanos para a Usantia. Foi então descoberto que o regime de Kiev estava dando parte desse dinheiro ao bidezinho. Tudo isso vai ser investigado, viu, meus amigos? Pro bidezinho, Hunterzinho, filho do bidê. Hunterzinho, por sua vez, enviou esse dinheiro ao seu pai, que no final do seu mandato emitiu um decreto sobre perdão preventivo a Hunterzinho. Descobriram agora por que ele estava tão... Aliás, foi uma das suas últimas medidas, onde ele decretou vários perdões diferentes, e um deles foi o primeiro que foi agraciado com esse perdão, foi o seu próprio filho, Hunterzinho, recebendo din-din. Que coisa feia, né? Desviando dinheiro do contribuinte do americano.
Em Kiev, o principal culpado por esse esquema de corrupção é o Zé, que oficialmente, presta atenção, tem um salário mensal de 28 mil moedas aqui usantiana, que eu nem sei pronunciar, que dá 664 dólares. Este é o salário oficial do Zé. Sem dúvida, ele tem outras rendas, porque comprou uma casa para seus pais e sogros, um iate e muito mais. Eu acho que quem ganha 664 dólares não vai conseguir comprar o iate. Né? De acordo com relatos da mídia, o Zé comprou uma vila na Itália, comprou uma vila inteira. Só que oficialmente ele ganha 664 dólares. 664 dólares que não dá nem 6 mil reais, tá, meus amigos? Não dá. Não dá nem 5 mil, na verdade. Mas ele tem uma vila e tem um iate. E adquiriu uma propriedade na Grã-Bretanha. Não dá nem isso, dá, acho que dão 4, menos de 4. A antiga residência do rei Charles e a princesa Diana. Enquanto a esposa do Zé tem um apartamento em Londres. Além disso, o casal possui imóveis em Chipre e em Miami. Está de acordo com algumas fontes, não é a lista completa. Um jornalista egípcio que escreveu sobre a compra da vila italiana, em nome da sogra do Zé, no valor de quase 5 milhões de dólares, foi encontrado desencarnado em circunstâncias pouco claras. Quanto ao castelo no Reino Unido, essa alegação são feitas por fontes usantianas e ainda precisam ser verificadas. Então, nem tudo isso está comprovado, mas é óbvio que tem que ser investigado. No entanto, não há nada secreto que não se torne público. E o governo do Loirão está ávido para deixar isso transparente. Para o povo saber realmente quem é o Zé, o que ele fez. E isto é apenas a pontinha do iceberg. Sem falar dos laboratórios, sem falar da questão dos pequenos, porque a coisa é muito mais, o buraco é muito mais embaixo do que vocês possam imaginar. Que coisa! Enquanto isso, o Putin simplesmente parabeniza Loirão. Loirão restaurará a ordem. Diz que quem está dizendo isso não sou eu, tá? É o Putin. Aqui está no Zero Red. Fonte. Loirão restaurará a ordem às elites. Ficarão aos pés do mestre e abandonarão suavemente seus rabos. Adorei. Meus amigos, vocês precisam entender. O Loirão é o dono da bola no Ocidente. E o Loirão está priorizando agora a questão do hemisfério norte, que envolve, obviamente, a Europa. Mas ele não vai se esquecer, não. Aliás, já está transparecendo. É porque assim, meus amigos, a questão da Europa é prioritária porque é um pouco mais difícil. Tá? Vocês têm que entender isso. A questão sul-americana é bem mais fácil. Bem mais fácil. Aliás, depois que o Loirão destruir toda a resistência, vamos dizer assim, todos os castelos globalistas que ainda estão operando, as células globalistas que estão operando na Europa, eu acho que os líderes do sul global vão começar a repensar, principalmente que estão aqui no lado ocidental, vão começar a repensar seus conceitos. Sem falar que, nesse momento, quem tem, com certeza, tem medo. Pois bem. Eles simplesmente não gostam de Loirão. Ele continua acrescentando. Eles esqueceram ativamente, realmente interferiram na vida política do processo eleitoral nos Estados Unidos. Quem está falando isso é o Putin. Não só nos Estados Unidos, mas em muitos países. Muitos países eles usaram desse mesmo recurso, como bem disse o Mike Pence, denúncias ao site recentemente. Então eles ficaram confusos quando o Loirão venceu, de repente, não era para acontecer. Mas é a vitória no curso do tempo. Está escrito nas estrelas, a vitória da luz. E vocês realmente perderam. Putin declara ainda que a elite política da Europa mentalmente gostava mais do BD, óbvio. Mas Loirão tem ideias melhores sobre o que é bom, o que é ruim, inclusive na política, das ideologias coloridas, e algumas outras questões. Eles meio que não gostam, afirmou o presidente do Urso. Bem interessante. Mas eu garanto a vocês, Loirão, seu caráter e a persistência, ele restaurará a ordem muito rapidamente. Todo mundo vai ficar bonitinho com Loirão na Europa. E, consequentemente, em toda a parte ocidental. Afirmou Putin, acrescentando, abre aspas, e todos eles, vocês verão, e isso acontecerá rapidamente em breve, todos eles que estão se opondo, que é machão, isso que o Putin está falando. Que bate no chão, porque acontece, porque nós vamos taxar os Estados Unidos.
Que esse discurso, isso será recíproco, se eles nos taxarem. O México já está abanando o rabinho, segundo aqui. Quem está falando é o Putin, já está voltando atrás, assim como o Canadá. Pois bem, isso acontecerá rapidamente em breve. Todos eles ficarão aos pés do mestre. Presta atenção, porque ele é o dono da bola. Abanando gentilmente seus rabos. Quem está dizendo isso, tá? Não sou eu, desculpa se o termo você não gostou. Quem está falando aqui é o Putin. Vão ficar todos bonitinhos, vão todos andar na linha. É só uma questão de tempo, segundo o Putin. Loirão declarou no fim de semana que ele absolutamente pretende impor tarifas aos países da União Europeia, onde ele achar adequado. E funcionou muito bem no Canadá, funcionou também no México. O México bateu no peito, não, porque nós não vamos tolerar isso. Não, agora tá ali, por favor, perdão, Loirão, vamos negociar, vamos conversar. Eu não quis dizer isso, Catrudo, a Maiden, a mesma coisa, porque por hora Loirão está priorizando o hemisfério norte. Mas, claro que ele não vai esquecer da América do Sul. Pois bem, aliás, ele já tem planos delineados do que ele vai fazer. E já deu alguns indicativos. Aliás, esse processo já se iniciou. Os comentários também foram feitos depois que Putin e Loirão teriam conversado sobre o fim do conflito na Usântia. Isso aí já acabou. Com o Loirão inflexível de que o presidente da Usântia está pronto para fazer um acordo. Ele conversou com o Loirão, não precisa conversar comigo, eu estou falando que ele está pronto para fazer o acordo, pronto e acabou. Simples assim. Putin sabe que o mundo está percebendo. Loirão impõe respeito sobre o BD. Em Europa, pisou em todos os Estados Unidos, mas com Loirão de volta, o equilíbrio de poder muda. Chega de liderança fraca, chega de caronas grátis. Com Loirão fala, os líderes mundiais ouvem. Caros odiadores de Loirão, vocês veem com seus próprios olhos. Não debatam irracionalmente, pelo amor de Deus. Sensacional esta matéria, um choque de realidade. Enquanto isso, os globalistas do Partido Democrata, assim como alguns republicanos também, infiltrados, sempre existiram os neocons, estavam ali todos revoltadinhos, né? Porque o Robert Kennedy Jr. não pode ser o novo secretário de saúde dos Estados Unidos, e bateram o pé, mas o Loirão falou, não, ele vai ser o secretário e acabou. E o Loirão foi mais longe, falou, olha, republicanos, vocês são obrigados a votar no Robert Kennedy Jr., que são a maioria do Senado. Caso contrário, vocês vão receber retaliações, vão ser expulsos do partido. É simples assim, conversa com o Loirão é papo reto. Pois bem, é direto, é na lata. Espero que ele enlouqueça. A nomeação de F. Júnior está indo para o plenário e o Senado. Aqui do Paulo Figueiredo Show, aqui, indicado Loirão para secretário de saúde, o Robert Kennedy Jr. aprovado na votação do Comitê de Finanças do Senado. Então está praticamente, meus amigos, quando é aprovado no Comitê de Finanças do Senado, é praticamente certo que ele será nomeado. É muito difícil acontecer alguma reviravolta de agora em diante. Robert Kennedy Jr., apesar de seu longo histórico de oposição, que vocês sabem muito bem, as substâncias, amplamente aceitas, está um passo mais perto de liderar as agências de saúde do país. O Comitê de Finanças do Senado votou por 14 votos a 13 para recomendar sua confirmação nesta última terça-feira. Então, vai para votação, foi confirmado o nome dele e provavelmente, isso é quase certo, ele será nomeado. Por quê? Alguém pode perguntar. Por que eu estou dizendo isso com convicção? Porque o Loirão simplesmente simplesmente mexeu os pauzinhos para que isso aconteça. De uma forma bastante contundente. Robert Kennedy Jr., aqui o deputado, Goi Henriques. Robert, que postagem. Robert Kennedy Jr. vai comandar a HHS. Simples, ele vai. Ele já está nomeado. Quer você goste ou não, o Senado é nosso. E no momento em que Loirão decidir que já teve o suficiente senadores aleatórios atrasados nossa missão, Gidi Vence entrará e assumirá o cargo de presidente do Senado. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Isso é um recadinho para os globalistas. Nós, o povo, não seremos parados. Estamos salvando o país. E Robert Kennedy Jr. é uma peça fundamental para a limpeza da DS.
faz parte da fórmula para simplesmente liquidar esta enfermidade que se chama globalismo. Uma verdadeira doença. Lembrei do Cobra, né? Falando com bandido, né? Você é a doença e eu sou a cura. É mais ou menos isso. Então vote com sua consciência, senador ou não. De qualquer forma, estamos observando. Que coisa, hein? E só para vocês terem uma ideia, meus amigos, as ações da Moderna, que já está antiquada, né? Você sabe o que a Moderna faz, né? Eles produzem. Pois bem, cai vertiginosamente na Bolsa de Ações, com a nomeação do Robert Kennedy Jr. Espetacular, só notícia boa. Fontes internas revelaram que o presidente Loirão, presta atenção nisso, está preparado para arrasar, presta atenção no que eu vou falar. Se vocês acham que ainda tem alguma chance do Robert Kennedy Jr., da Tulsi Gabbard não serem nomeados. Presta atenção, assim como o Kash Patel, que são 3 nomes importantíssimos para desmantelar a estrutura da DS, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Fontes internas, porque isso, meus amigos, veja só, vai trazer vários escândalos. Os escândalos já estão aparecendo, mas isso é apenas o começo da exposição dos escuros. Fontes internas revelaram que o presidente Loirão está preparado para arrasar qualquer senador republicano que votar contra as confirmações de Tulsi Gabbard e Robert Kennedy Jr. Se eles tentarem tocar em Tulsi ou no Robert Kennedy Jr., é guerra. Quem está falando isso é o conselheiro do Loirão. Eu acho que eles ouviram. Aliás, tem muitos que bateram o pezinho do Partido Republicano, que simplesmente disseram, não, eu adoro o Robert Kennedy Jr. Não foi isso que eu quis dizer. Não, imagina, claro que eu vou votar nele. Tulsi Gabbard é maravilhosa, olha, parece até a vampira do X-Men, com essa mecha de cabelo branco. Achei linda, maravilhosa, ela é ótima para o cargo. Não tenho nenhuma objeção. É assim que funciona, meu querido. Pessoa que tem realmente determinada, que põe as cartas na mesa, que não tem medo. É assim que funciona. Pois bem, o negócio é assim, esse é o modus operandi do Loirão. Se tu e o Bob enfrentarem problemas reais, é aí que Loirão realmente começará a lutar. Eles representam os desafios do status, que é a burocracia. E é disso que se trata, maga. Anota o divisor. Confirme Tulsi, confirme Bob. Simples assim. A confirmação de que Ash é certa. Esses dois são os que a ADS mais teme. Tulsi Gabbard e Robert Kennedy Jr. Pois bem. Porque a Tulsi Gabbard vai simplesmente coordenar as agências de inteligência de 3 letras e vai ter uma exposição de vários escândalos absurdos que vão chegar, inevitavelmente, até os Majestic 12. Robert Kennedy Jr., as indústrias alimentícias, fármacos, meus amigos, será um escândalo sem precedentes na face da Terra. E o que estamos vendo aqui das denúncias do Mark Banks sobre o site é apenas o começo. Tem gente que já tá, nossa, coisa absurda, que não é só o início, meu filho. É só o começo. Aqui, falando de Kash Patel, exatamente, aqui uma alusão ao filme Psicose. Ficou realmente sensacional. E aqui a DS desesperada. Desesperada, é mais ou menos isso, meu. Não terá misericórdia, tá? Não terá misericórdia. É isso mesmo. Não pode dar chance para esses trevosos. Tá certíssimo, muito correto. Elonzinho e o Doge. Isso. Ele que está presidindo ali, junto com o Rasmawami, o Doge. Isso. A equipe descobriu, entre outras coisas, que os oficiais de aprovação de pagamentos do Tesouro eram instruídos sempre a aprovar pagamentos, mesmo para grupos do terror, ou grupos que cometem fraude, conhecidos. Eles literalmente nunca negavam o pagamento a toda a sua carreira, nem uma vez sequer. Dinheiro do contribuinte americano sendo usado, empregado em agentes do terror. Aí não dá, né? Em ações fraudulentas. Não, isso é inconcebível. O mais alto funcionário do Tesouro, David Leppert, está se demitindo em vez de atender uma solicitação do Doge para acesso à auditoria. Elonzinho simplesmente chegou ao seguinte, meu filho, eu quero acesso aos computadores, eu quero acesso a toda a documentação, nós vamos fazer uma auditoria. Aí ele simplesmente se demitiu, fugiu. Praticamente uma confissão de culpa. Para acesso à auditoria, onde eles gastaram trilhões de dólares. Meus amigos,
Eu falo para vocês dos trilhões e trilhões de dólares que são desviados para os sites negros. Aonde vem? Tá aqui. Tudo que o canal Demis Viana, Mundo Secreto, fala há 3 anos, agora está transparecendo. Tá aqui. Os trilhões e trilhões de dólares desviados. Não só do Pentágono, mas de várias organizações, desses burocratas não eleitos. Para onde que vai esse dinheiro? Daqui a pouco vocês vão descobrir. É porque as pessoas estão descobrindo, não, vai para certas ONGs, instituições que querem manipular resultados no pleito eleitoral dos Estados Unidos e outros países do mundo. Não, isso é apenas a superfície. Essa é apenas a primeira camada. Porque não vai bater, meus amigos. Simplesmente não vão achar esses trilhões. Porque é muito dinheiro. Eu estou falando de trilhões e trilhões de dólares desviados. E eles vão chegar, inevitavelmente, nos Majestic 12. Por que burocratas de carreira temeriam uma auditoria? Porque simplesmente tem culpa no cartório. Simples assim. Líderes de segurança da Outside estão de licença após tentarem manter o Doge de Elonzinho longe de informações confidenciais, dizem autoridades. O governo não colocou 2 altos chefes de segurança da agência dos Estados Unidos para desenvolvimento internacional de licença após eles se recusarem. Bom, existem inúmeras acusações, algumas já estão comprovadas, algumas acusações são bem cabeludas, não dá nem para colocar aqui, meus amigos, porque envolve até pequeninos, coisas terríveis que esta agência está envolvida. Acusações. Agora existem coisas que já foram praticamente comprovadas, ok? Pois bem. Que foi dito, inclusive, pela secretária de imprensa do Leirão. Que já são oficiais. De licença após ele se recusar a entregar material confidencial em áreas restritas às equipes de inspeção do governo do Elonzinho, disseram uma autoridade atual, uma ex-autoridade dos Estados Unidos, à Associated Press no domingo. Membros do Departamento de Eficiência Governamental do Elonzinho, ou seja, o DOGE, finalmente obtiveram acesso no sábado às informações confidenciais da agência de ajuda, que inclui relatórios de inteligência, diz o ex-funcionário. A equipe do DOGE, que significa Departamento de Eficiência Governamental, que é presidido pelo Elonzinho e o Hasmawane. Pois bem. Não tinha autorização de segurança autossuficiente para acessar essas informações. Então, 2 oficiais de segurança da USAI, John, aqui o nome dele, aqui o outro também, foram legalmente obrigados a negar o acesso. Os atuais e antigos funcionários dos Estados Unidos tinham conhecimento do incidente, falaram sobre condições de anonimato, porque nem estavam autorizados a compartilhar as informações. Isso aconteceu um dia depois que o DOGE realizou uma operação semelhante no Departamento do Tesouro. Então, teve uma operação no Departamento do Tesouro, o cara simplesmente saiu, se demitiu, vai ter uma auditoria e, na sequência, na site, que está pior ainda. Uma pior do que a outra. Ou seja, instituições corruptas, corrupção generalizada dentro dos Estados Unidos. Obtendo acesso a informações confidenciais, incluindo sistemas de pagamentos de clientes da Previdência Social e do Medicare. Elonzinho formou o DOGE em cooperação com o novo governo do Leirão, com o objetivo declarado de encontrar maneiras de demitir funcionários federais, cortar programas e reduzir regulamentações federais. Impressionante. Aqui, meus amigos, Elonzinho classifica o site como criminosa à medida que o escrutínio do serviço público cresce. Então, o Elonzinho já chegou ao seu veredito, seu diagnóstico. Essa instituição é totalmente criminosa e tem que ser dissolvida o quanto antes. Tanto é quem está presidindo essa organização, essa USAID agora, é o Marcos Rubio, provisoriamente. E a declaração do Marcos Rubio é simplesmente bombástica. Ele falou, isso aqui é uma célula do governo paralelo que atua nos Estados Unidos. Meu Deus, eu vivi para ver isso acontecer. Está acontecendo. Estão reconhecendo, o próprio Marco Rubio está falando publicamente que existe o quê? Isso aqui é um indício sério que existe uma célula e provavelmente existe um governo paralelo atuando nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas como bem disse o Dr. Steve Greer, é uma organização transnacional com várias células em vários países do mundo e será exposta a nível mundial, porque opera no Brasil, opera na Europa e opera em várias partes do mundo e está acontecendo. Isso é um milagre, meus amigos.
Isso aqui é para você festejar de alegria, porque está acontecendo. Elonzinho atacou a agência dos Estados Unidos no desenvolvimento internacional, chamando de organização do crime no domingo, gerando medo sobre intensidade de escrutínios sem precedentes do presidente Loirão sobre o trabalho do serviço público. O ataque à agência encarregada... Ataque, por favor, né? Isso aqui, brincadeira, né? Palavras, eu não vou... Aqui é o articulista, claro que não é ataque, isso é mais que devido, né? Encarregado de ajuda humanitária no exterior, marca uma nova... o ataque à agência encarregada de ajuda humanitária no exterior marca uma nova frente significativa, a iniciativa Loirão de dar a Leãozinho um poder sem precedentes. Aqui já, aquela narrativa, né? Pois bem. Aqui, meus amigos, Poder 360, 1,64 milhões do site foram para ações de diversidade, diz Casa Branca. A secretária de imprensa, isso aqui já é notícia oficial, reconhecida, da Casa Branca, Carolina Levitt, criticou na segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, ontem, ao site da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Segundo a porta-voz do presidente Loirão, o Partido Republicano, a agência teria desperdiçado 1,64 milhões de dólares em iniciativas de diversidade e inclusão no exterior. A USAID é responsável por cerca de 40% da ajuda humanitária mundial, está sob investigação do DOGE, do Elãozinho, pois bem. Entre os gastos apontados estão 1,5 milhões para promover diversidade, equidade e inclusão, 10 na sigla inglês, em locais de trabalho, Sérvia, 70 mil dólares para musical sobre tema na Irlanda, 47 mil para uma ópera transgênero na Colômbia, 32 mil para uma história em quadrinhos transgênero no Peru. Com o contribuinte americano, não quero que meu dinheiro vá para isso. Eu sei que o povo americano também não quer. É por isso que Elãozinho foi encarregado pelo presidente a intervir, declarou aqui a secretária de imprensa da Casa Branca, a Levitt. Sensacional. A Casa Branca informou que o DOGE bloqueou, no mês passado, um pagamento de 50 milhões de dólares para a compra de preservativos na faixa de Gaza. Isso aqui já é falcatrua, na cara dura. Tá, meus amigos? Porque a população da faixa de Gaza é apenas de 2,74 milhões. Em tempo de guerra, quer dizer, isso aí, é claro que é desvio de dinheiro na cara dura, mesmo. Mas isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Revolução colorida na Ausante. Entrevista do Robert Kennedy Jr. a Tucker Carlson, recentemente, bem recente. Robert Kennedy Jr. revelou que a USAID, presta atenção, era na verdade uma fachada da agência de 3 letras, secretamente canalizando 5 bilhões em 2014 para iniciar tumultos na Ausante. Meus amigos, o Robert Kennedy Jr. simplesmente jogou tudo no ventilador. Provavelmente o novo secretário de saúde dos Estados Unidos, mostrando que esta organização, o SAID, essa agência, trabalhava em conluio com a agência de 3 letras para derrubar governos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo? Tirar presidentes e colocar presidentes em vários países do mundo. É isso que o Robert Kennedy Jr. está dizendo. E sem falar das denúncias do Mike Pence. É claro que tudo isso está sendo investigado, mas são coisas seríssimas que estão transparecendo. De acordo com ele, esses tumultos apoiados pelas agências de letras desencadearam um golpe, é golpe de verdade, que derrubou o governo neutro democraticamente eleito na Ausântia, que apoiava o Putin. Interessante. Aí colocaram ali o quê? Um proxy, que foi o Zé. Exatamente para o quê? Estabilizar o urso. Falando a verdade. Apenas um mês antes do golpe, uma ligação vazada entre Victoria Nuland, que é uma destabilizadora de governos profissional, que esteve inclusive por aqui também, viu? Nem vou falar, esteve ela junto com outros representantes, e o embaixador dos Estados Unidos na Ausante expôs que ele já havia escolhido a dedo o novo gabinete do país. Abre aspas. Então eles estão escolhendo um novo governo um mês antes do antigo governo ser derrotado? Que coisa! Meus amigos, isto aqui é uma acusação seríssima. O que ele está dizendo é o seguinte, que essas organizações ocultas têm peões, Robert Kennedy Jr., que são eleitos como líderes marionetes para seguirem a agenda globalista. E o Robert Kennedy Jr. está expondo e falando quem é essa organização que está sendo investigada pelo DOGE do Elãozinho. Agora, isso não é teoria constipatória, são fatos que estão sendo apresentados.
esfregados na cara das pessoas. E tudo aquilo que esse canal fala há 3 anos está sendo confirmado, para nossa alegria. E eu realmente fico arrepiado. Retrocesso. Estamos financiando esses motins. Verdade. Quem? Estados Unidos. Robert Kennedy Jr., sobre o papel da Al-Said. Sobre um ato aqui ilícito em Maidan. Al-Said e a Agência Três Letras não fazem democracia. A Agência Três Letras derrubou, eu acho, 83 governos entre 1947 a 1997. Isso você acha, inclusive, no Wikipedia. Só que não para por aí, eles continuaram. Não parou só em 1997, o Robert Kennedy Jr. sabe muito bem disso. Isso é 1/3 dos governos da Terra, ele ressaltou. 1/3 de todos os governos da Terra. Isso vai ser um escândalo sem precedentes na história da humanidade. E quando a gente falava isso, meus amigos, e o mais interessante é que muitos esquerdistas dizem, não, porque a agência de inteligência interferiu, não sei o quê, no processo, um devido processo dos países, etc., processo democrático. E quando eles são ajudados, aí todo mundo fica quietinho. Quando eles são acusados de serem sido ajudados por essas agências, aí eles ficam quietinhos, fazem de conta que nada está acontecendo. Meus amigos, é claro que o Congresso tem que investigar isso aqui. A oposição do Brasil tem que expor isso aqui, porque isso aqui é muito sério. É claro que isso tem que se tornar mais maduro ainda, né? Obviamente, mais robusto, mais elementos têm que ser apresentados, mas as acusações são muito sérias. Inclusive, o Marco Rubio confirma a aquisição da Al-Said e promete acabar com a insubordinação. Que palavra forte. Insubordinação. O que é insubordinável? Governo paralelo. Aliás, ele usou essas palavras. Presta atenção. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, disse na segunda-feira que foi colocado no comando da agência de ajuda dos Estados Unidos, dizendo que acabaria com a sua insubordinação à agenda do presidente Loirão. Quando você tem uma organização que não está subordinada ao governo federal, é o quê? É um órgão estranho. É um órgão que é um motim. Em outras palavras, é isso. Simples assim. Depois que o amigo conselheiro bilionário Loirão, Elonzinho, prometeu destruir a agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, SAID, cujo site saiu do ar no fim de semana. Saiu no final de semana porque está sob o escrutínio da Justiça. Rubio confirmou que ele e o Departamento de Estado haviam assumido o controle do órgão autônomo. Sou o diretor interno da Al-Said, disse Rubio aos repórteres em uma visita a El Salvador, embora tenha dito que estava delegando tarefas diárias a um funcionário. Rubio, que apoiou a assistência estrangeira como senador, disse que muitas das funções da Al-Said continuariam, mas acusou de agir como se fosse uma entidade não governamental independente. Ou seja, em outras palavras, um governo, uma célula de um governo paralelo dentro dos Estados Unidos. O que é uma entidade para você não governamental independente? Pois bem, em muitos casos, a Al-Said está se envolvendo em programas que vão contra o que estamos tentando fazer em nossa estratégia nacional, disse ele. Já faz 20 ou 30 anos que pessoas tentam reformá-lo, disse ele. Rubio acusou o profissional de SAID, muitos quais foram afastados e não responderam às perguntas do novo governo Loirão sobre financiamento e prioridades. Esse nível de subordinação torna impossível conduzir um tipo de revisão séria, disse Rubio. Ele disse, isso vai parar e vai acabar. Pois bem, isso aqui é muito sério. É uma entidade não governamental independente, insubordinação. Meus amigos, isso aqui é apenas uma célula da superfície dos Majestic 12. Isso é o início da exposição dos sites negros. Não é à toa. Vamos juntar as peças aqui. Dr. Greer está mandando, já enviou, um memorando, um relatório com todas as provas, com todas as evidências para todos os parlamentares dos Estados Unidos, inclusive com a localização dessas mega estruturas subterrâneas, porque ali é o QG, onde acontecem as operações. Isso é apenas o quê? Uma pequena célula que atua na superfície.
E entregou também para o gabinete do Loirão. Então o Marco Rubio já está sabendo disso. E o Marco Rubio deve ter pensado assim, depois dessa descoberta, se ele tinha alguma dúvida, estou supondo aqui. Parece que o Dr. Greer tinha razão. Existe de fato um governo paralelo, atuando nos Estados Unidos, porque é uma organização transnacional, com vários tentáculos em todos os cantos do planeta Terra. E eles precisam ser parados agora. Vamos colocar a legenda aqui na declaração do Marco Rubio. Em subordinação, Hank, Rubio diz que o site está cheio de funcionários desonestos. Esse sempre foi objeto de reformá-la. Mas agora temos insubordinação de alto escalão. Ou seja, pessoas poderosas que são contra o governo eleito, constituído, as autoridades constituídas dos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, eles estão sendo expostos. O Loirão não está de brincadeira. Disse Rubio à Fox News. Eu rezei ano após ano para ver isto acontecer. E agora o que está acontecendo é simplesmente de arrepiar. Uma pessoa leiga, uma pessoa que não acompanha isso, infelizmente, não consegue perceber a magnitude desta informação. Isso aqui é o início da revelação. É o início da queda dos escuros a nível global. Sem falar, meus amigos, da entrega das camas Mad Bed, porque é exatamente isso do novo sistema financeiro. E a pessoa leiga vê isso, não, legal, instituição corrupta, não consegue interpretar, infelizmente. Mas você que acompanha o canal Denis Viana Mundo Secreto, com certeza está emocionado, assim como eu estou. Em comentários, apenas um dia após o presidente Loirão anunciar que Rubio atuaria como chefe interino do Outside, correu depois que a equipe do Doge, do Elonzinho, invadiu a agência e revelou que o Outside é uma bola de minhocas e não existe maçã. Isso aqui eu adorei essa analogia aqui do Elonzinho. E é pura verdade. Uma descrição perfeita. Perfeita. Uma bola de minhocas. Não existe maçã. É porque existe minhocas dentro de uma maçã. Ali não, é uma bola de minhocas mesmo, e maçã mesmo não tem nada. Ou seja, 100% corrupta. E quando não existe maçã, você só precisa se livrar de tudo. Tem que ser fechado. É por isso que temos que acabar. Não tem mais conserto. Nossa. E não é só essa organização, não. Muitas outras. Agora imagine quando o Cash Patel assumir o FBI. Imagine quando a Tulsi Gabbard se tornar a nova supervisora das agências de 3 letras, da CIA e do FBI. Meus amigos. Vai ser um escândalo um após o outro, que inevitavelmente vai chegar no QG dos Majestic 12. De acordo com o Rubio, agora temos basicamente o esforço ativo. E envolve também a questão, obviamente, Majestic 12, tecnologias suprimidas e os extraterrestres. Tudo está conectado. Tudo está conectado. A pessoa leiga não consegue realmente linkar os pontos. Mas a gente que acompanha isso há anos sabe muito bem. E é claro que os senhores e as senhoras sabem também. Pois bem, que acompanha o canal de forma assídua. Né? Terças, quintas e sábado. De acordo com o Rubio, agora temos basicamente um esforço ativo. Atitudes básicas deles trabalhamos para ninguém, trabalhamos para nós mesmos. É isso, meus amigos. Eles são assim. Nós trabalhamos para a nossa própria agenda. Os Estados Unidos que se dane, que a humanidade se dane, que o Brasil que se dane, a Europa que se dane. Nós somos uma organização transnacional. Isso não pode ser tolerado. Isso é inadmissível. É exatamente isso que o Marco Rubio está falando. Nenhuma agência do governo pode nos dizer o que fazer. Absurdo. A Outside ameaçou os senadores norte-americanos. Meus amigos. Não sei se vocês prestaram atenção. Há 20 a 30 anos que estamos tentando acabar com essa organização. 20, 30 anos. E por que eles não acabaram antes? Está aqui a resposta. Alguém pode se perguntar. Está aqui a resposta. A Outside ameaçou os senadores norte-americanos, Joe e Ness, por supervisão da ajuda aos anti. Isso começou anos atrás, quando tentávamos descobrir o que eles estavam. Isso aqui é uma denúncia. Denúncia, presta atenção. Isso começou anos atrás, quando tentávamos descobrir o que eles estavam fazendo com os nossos dólares. Os contribuintes americanos queriam apoiar os esforços humanitários para os Antia.
Então eu queria saber exatamente como esses dólares estavam sendo gastos, mas recebemos todos os tipos de ameaças da USAID. Porque eu estava tentando exercer minha capacidade de supervisão no Congresso. Aliás, isso é um direito, é uma prerrogativa de qualquer congressista no mundo. E ao invés de ter a transparência, ela simplesmente recebeu ameaças. Ela disse durante uma transmissão ao vivo no Doge, no X. Meus amigos, a coisa está transparecendo. A exposição está acontecendo e tudo está sendo jogado no ventilador. Olha o comentário aqui do Dmitry Medvedev, que é o braço direito do Putin no Urso. Últimas notícias. Dmitry Medvedev do Urso diz que Elonzinho é inteligente por ajudar a fechar o site. Porque isso aí simplesmente é a casa da mãe Joana. Pior do que isso, é a casa das trevas, que tem ligação direta com o inferno que fica nos Majestic 12, no mundo underground. Jogada inteligente, Elonzinho, tentando tapar a garganta profunda da site. Esperamos que o notório estado profundo não engula inteiro. Está dizendo o seguinte, Elonzinho, toma cuidado, porque você está mexendo com forças terríveis. Mas lhe desejo boa sorte. É isso que o Medvedev está dizendo aqui. BRICS News. Dando continuidade, meus amigos. Aqui o Mike Pence, que é ex-funcionário do Departamento de Estado americano, já foi citado aqui no canal em algumas ocasiões. Está jogando simplesmente tudo no ventilador. Isso é realmente explosivo, uma verdadeira bomba. A USAID gasta bilhões de dólares todos os anos utilizando o dinheiro do contribuinte norte-americano para controlar, induzir e influenciar indevidamente certos posicionamentos políticos em vários países do mundo, que, óbvio, vai influenciar também no resultado do pleito. Isso é muito sério, tá, essa acusação. É muito sério mesmo. Foi a USAID que gastou dezenas de milhões de dólares do contribuinte americano financiando a pressão de aprovar leis contra a desinformação no parlamento de países estrangeiros. Isso é uma verdadeira bomba. E é bom salientar, meus amigos, tudo está sendo investigado. Por hora, existem inúmeras especulações diferentes, mas tudo isso será provado por A mais B. E quando isso for provado, nós esperamos que haja uma reação. Né? E tem que ter essa reação. Né? Principalmente dos países, da oposição de certos países. Né? Porque não é possível ficar calado mediante a isso. Aqui, meus amigos, olha só essa postagem. Descobri que a USAID tem dado dinheiro para apoiar o Fórum de Davos. Olha, imagine o contribuinte norte-americano descobrindo que está ajudando Davos. Porque o contribuinte americano está financiando o Fórum Econômico Mundial quando todos que chegam lá pousam com jato particular. É uma ótima pergunta, talvez para ajudar na sua agenda globalista. Muito provavelmente para financiar a agenda globalista e as pautas globalistas desses trevosos. Elonzinho e o Chuck Schumer, que é o líder do Senado, dos democratas, simplesmente está esbravejando aqui, meus amigos. O povo americano não vai tolerar um grupo secreto não eleito. Grupo secreto, na verdade, são esses células dos sites negros que simplesmente não respondem às autoridades constituídas. Um verdadeiro motim. Isso aí é uma insubordinação que é inaceitável em qualquer país do mundo, como muito bem disse Marco Rubio. Você está simplesmente invertendo a acusa daquilo que você faz. Eles sempre fazem assim. Não eleito que corra desenfreadamente pelo poder executivo. Ser inovador é bom, mas o senhor Elonzinho esta não é uma stand-up tecnologia. Estas são instituições. Elonzinho responde, a resposta do Elonzinho. Ele está bravinho porque o Doge está desmantelando o governo sombra da esquerda radical à vista do público. Esta é a nossa única chance de devolver o poder ao povo, de uma burocracia não eleita, de volta à democracia real. Somente com o apoio de vocês isso pode dar certo. Obrigado, soldados desconhecidos. Sensacional aqui a postagem do Elonzinho. O site exposta a maior operação de fraude do crime da história humana. A indignação do público com a corrupção do USAID agora está grande, escala e generalizada. A maior até aqui, porque, olha,
Eu não quero ser desmancha-prazeres, mas vai ter coisa mais cabeluda ainda que vai aparecer, tá? Se isso já é, não estou dizendo que isso não é algo escandaloso, mas o buraco é mais fundo. A Alsaid foi totalmente exposta como uma organização do crime, de lavagem de dinheiro, não da esquerda, mas do globalismo, né, dos Majestic 12, que está em nossos pesquisadores conseguindo descobrir, analisar seus gastos e por que o presidente Loirão Elãozinho deve fechá-la. Haiti, após o terremoto de 2010, meus amigos, 1,14 bilhões foi gasto em projetos do Porto, usina de energia, promovida pelo presidente Bill Clinton. O projeto nunca construiu nada. Para onde que foi esse dinheiro? Acho que foi para os sites negros. Cuba, uma auditoria de 2006 mostrou que 74 milhões em fundos de promoção à democracia desapareceram sem supervisão. Afeganistão, milhões desperdiçados em golpes de saúde, hospitais nunca construídos. Nigéria, a lista é gigante. Chemonix, uma grande contratada ao site foi associada ao escândalo de superfaturamento de uma subcontratada, centenas de milhões de perdidos. Financiamento, inclusive, daquilo que aconteceu, que acometeu a humanidade em 2020, 2021. A Alsaid enviou mais de 40 milhões de dinheiro do contribuinte para cientistas localizados em Wuhan. Nó, louco! Envolvido em todas as falcatruas que vocês possam imaginar. E a lista é enorme. Não para mais. Chega até a comércio de substâncias ilícitas e comércio de, infelizmente, de pessoas. Infelizmente, as acusações são inúmeras, meus amigos. E o Elãozinho e o Loirão não estão de brincadeira. Acabou a farra, de verdade. Acabou a farra de verdade. Loirão e Laulo. 107 milhões para financiar processo de esquerda contra oponentes políticos e populistas ao redor do mundo, incluindo Loirão. Patentemente ilegal. Incontáveis bilhões a mais. Aqui está a questão. A maior parte desse dinheiro nunca foi para os projetos que eles alegam estar promovendo. É apenas pura lavagem de dinheiro dos seus impostos para ativistas globalistas do Estado profundo. A Alsaid é provavelmente a maior operação de fraude da história da humanidade. Mas não é, não. Depois que vocês chegaram no Pentágono, e depois da Tulsi Gabbard ser nomeada, e o Robert Kennedy Jr., nós teremos escândalos talvez maiores do que esse ainda. Com certeza. Meus amigos. Você sabia que a Alsaid usava dinheirinho, tá, meus amigos? Aqui é posto do Elãozinho, não é meu. De seus impostos financiou pesquisas com brinquedinhos bio, incluindo a COV, 2020, 2021, que supostamente desencarnou milhões de pessoas. Muito sério, tá aqui todas as acusações, eu nem vou me ater a isso, porque nossa plataforma é um pouco complicado. Mas é oficial, The Epoch Times, está aqui, não tem como negar. Nessa sexta-feira, dia 31/1, a coletiva de imprensa da Casa Branca, coletiva de imprensa oficial, a porta-voz, a Caroline Levitt, que é muito melhor, muito mais simpática, muito mais bonita, agradável do que o Anthony Blinken, diz que o presidente dos Estados Unidos, Loirão, estava certo em seu mandato anterior, quando sugeriu a possibilidade de que o bichinho da cova tivesse originado em um laboratório da China, em Wuhan. Vocês conhecem essa história. Loirão falou isso inúmeras vezes. Que agora, após muito tempo, isso pode ser confirmado. Se você apoia jornalismo independente, pois bem, batata quente. Só que tem um porém. O porém por que é uma batata quente isso daqui? Porque o Xichao, ele simplesmente vai dizer assim, não, mas isso foi financiado por eles, eu nem sabia o que estava acontecendo, porque, queira ou não, os Estados Unidos também. E a Alsaid está envolvida. Estão compreendendo? Então vai ser uma verdadeira batata quente, sem falar que esses laboratórios também aconteciam de forma irregular na Usantia. Isso vai dar muito o que falar ainda. E falando em Majestic 12, meus amigos, agora vamos falar do Dr. Steve Greer, que ele mata a charada. Porque o Pentágono é uma fraude multibilionária. Não só o Pentágono, é o site. Dr. Greer fala isso há 35 anos. Dr. Michael Salla, 20 anos. Este que vos fala há 5 anos. E agora está sendo confirmado. E eles nem chegaram no Pentágono.
Daqui a pouco vão chegar lá, né? Nas agências de inteligência, dos trilhões e trilhões de dólares que são desviados para os sites negros, tudo isso será exposto. Entrevista com o Dr. Greer. Existem 155 bases e redutos de produção de tecnologia reversa e exótica pelo mundo, sendo a principal na América Latina, no Brasil. Dá para entender por que nós temos esse tipo de governo. O Brasil, segundo o Dr. Greer, é pródigo em projetos negros e corrupção. Lógico que não chega no nível da Ausante, mas também é. Em 1959, a lei da agência de 3 letras, em 1959, dá aprovação para um orçamento negro para operar fora da lei. Tudo iniciou assim. Esse é o começo da história. Aliás, essa história tem vários nuances diferentes. Se eu fosse apresentar aqui, eu teria que ter pelo menos uns 4 horas. Um dia eu vou apresentar para vocês. Talvez eu faça um webinar sobre isso. Com todas as provas, documentos, etc., evidências. Assim, é algo incontestável, irrefutável. Só que uma base, só para vocês entenderem rapidamente, né, vou ter que enxugar a informação. Em 1949, a Agência de 3 Letras, a CIA, inclui adições às seções de 1957, National Security, aqui que tratavam da criação da Agência de 3 Letras, porque até então era uma organização temporária. E em 1959, a Agência de 3 Letras deu um selo de aprovação do Congresso à criação de um orçamento negro, com seções a seguir deixam claro. E isso aqui, meus amigos, consta no documento que está sendo entregue pelo Dr. Steve Greer nas mãos diretamente do gabinete do Loirão. É claro que o Marcos Rubio está sabendo disso. E onde o Dr. Greer dá sugestão de várias ordens executivas para facilitar o desmantelamento, dessas instituições espúrias. Qualquer outra agência governamental está autorizada a transferir ou receber a agência tais somas sem levar em conta qualquer disposições de lei. Está aqui a fonte para vocês. Que limite ou proíbe a transferência entre doações, ênfase adicional, as somas transferidas para a agência de acordo com esse parágrafo. Podem ser gastas para o propósito sob autoridade, seção 403, 403S, deste título, sem levar em conta as limitações das doações dos quais foram transferidas, ou seja, não está sob o escrutínio das autoridades constituídas. Lei de Segurança Nacional. Por isso que foi estabelecido os Majestic 12, e quem costurou isso foi o Nelson Rockefeller, junto com Allen Dulles, que na época era Majestic 1, e o primeiro Majestic 1, e também o diretor dessa agência de 3 letras. Ok? E simplesmente eles perderam o controle disso, e perderam o controle total depois da gestão do Eisenhower. Uma longa história. E aqui, meus amigos, a grande fatia do bolo, esse desvio de dinheiro generalizado, vai para esses sites negros, coordenados por esta organização espúria que tem o seu QG nos Estados Unidos. Agora, eles têm várias ramificações que funcionam na superfície, através da USAID, por exemplo, partes do Pentágono e outras organizações que também desviam dinheiro para a agenda espúria da superfície, que tem conexão direta com o QG principal que atua nesse mundo underground. Presta atenção. Elonzinho. Somente as forças militares podem derrotar os cartéis. Sem falar dos cartéis. Somente as forças militares podem derrotar os cartéis. Cita aqui. Últimas notícias, patrulha da fronteira envia. Pois bem, também tem a questão do terror dos cartéis mexicanos. Na década de 1990, Alex Coley foi o primeiro a revelar até que ponto os draconianos alfa operam na Terra, por meio de bases ocultas, devido a acordos secretos com autoridades da Terra. É o Tratado de Greada, está se referindo aqui. Ele discute como os draconianos só gostam de se alimentar de humanos. E tem preferência por pequenos, milhares das quais desaparecem a cada ano para alimentar os Dracos. Ainda bem que eles foram derrotados e não estão atuando mais no nosso mundo, segundo várias fontes diferentes, e uma delas é a própria Helena Daran. Tem outras fontes também que já mencionei aqui no canal de inteligência. O mapa superior representa desaparecimentos misteriosos de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos. Esse mapa aqui, ok? Mapa onde ocorre a maior teor
de pessoas e pequenos desaparecidos dentro do território dos Estados Unidos. O mapa inferior, esse aqui de baixo, representa os sites negros. Aqui está Dubs, mas vou colocar sites subterrâneos dos Estados Unidos, sistemas de túneis, etc. E aqui, meus amigos, você pode comparar com o mapa de instalações militares dos Estados Unidos, onde ocorrem operações ilegais, bate bastante com esses dois mapas dos desaparecidos e também da onde supostamente existem bases subterrâneas. Bom frisar que essas bases aqui, sites negros do Dr. Greer, ele tem provas da existência, diferente desses aqui, porque existem algumas suposições que não foram confirmadas. Mas o interessante é que no gráfico dá para perceber que bate bastante. E isto impressiona e impressiona muito. Dr. Greer está em São Petersburgo, na Flórida, nesse momento, onde irá apresentar, na quarta-feira, numa palestra, um memorando que será enviado para o presidente Loirão. Esse relatório de 320 páginas está aqui para vocês, confidencial. Por que ele é confidencial? Porque ele foi feito e redigido para ser entregue para as autoridades eleitas, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, assim como o presidente do Senado, pois bem, e também o presidente da Câmara Baixa dos Estados Unidos. Nesse relatório, 320 páginas, consta a localização exata dos sites negros. Exata! Aonde fica e como chegar lá. Os pontos de acesso, as tecnologias que eles detêm e as inúmeras ilegalidades e crimes que cometem, além de várias sugestões de ordens executivas. Tudo isso está sendo enviado para o Congresso e o gabinete do Loirão agora. Aliás, um documento não tão especificado como esse já tinha sido entregue previamente ao Marco Rubio. Lembre-se, Dr. Steve Greer, há 3 semanas atrás, estava ligando para o Marco Rubio. E exatamente agora, isso não é coincidência para mim. Se é para você, para mim não é. Com certeza, há um site que está sendo desmantelado. E quando eu percebi a retórica do Marco Rubio, eu percebi, ele conversou com o Dr. Greer, e certeza absoluta. Principalmente quando ele usa as palavras insubordinação, um governo independente e paralelo dentro dos Estados Unidos. Isso é simplesmente sensacional. Só que tem um porém. Eles têm brinquedinhos, o Dr. Greer fala, há 5.000 anos na nossa frente. E o Dr. Greer fala, e o que vai mais longe, nós temos que agir rápido e agora. Porque eles doutrinaram as pessoas psicologicamente durante 70 anos, onde as pessoas foram induzidas a pensar que os extraterrestres são ruins, onde as pessoas têm medo para tentar uma false flag. Por isso, nós temos que nos apressar e expor esses curos o quanto antes. Não podemos dar tempo para um contra-ataque. Outra forma também de resolver isso é uma exposição, meus amigos, e uma anistia, porque a grande maioria das pessoas que trabalham ali, lembre-se, essas organizações são compartimentadas. Então, o que acontece num compartimento, o outro não sabe. E a grande maioria, segundo o Dr. Greer, e eu também acredito piamente nisso, 90% são pessoas patriotas, que acreditam que o presidente está sabendo sobre o que está acontecendo, que isso é uma organização autorizada, ou seja, é uma autorização secreta, top secret, mas autorizada pelo governo, e não é. E essa exposição vai levar, indubitavelmente, para uma debandada em massa, uma deserção em massa que simplesmente vai desestabilizar completamente os Majestic 12, onde eles não terão outro recurso que não se render. Não terão outra alternativa, melhor dizendo. Eles vão ficar totalmente acuados. Então são 2 opções. Aqui, meus amigos. Atualização do JP, dia 25 de 1 de 2025. Essa atualização foi gravada no Patreon já faz algum tempo, foi exibida no YouTube no dia 25. Pois bem, acho que foi na semana passada. Antes do dia 9 de janeiro, foi exatamente nesse período onde o JP participou dessa missão, em específico. JP, que é um militar da ativa, aliás, está aposentado, mas ainda participa de missões classificadas, porque ele é uma chave viva, é uma pessoa importante, com habilidades para lidar com certos mecanismos e tecnologias extraterrestres.
assim como as arcas, por exemplo. JP recebeu uma mensagem de texto, como de costume, é uma praxe. Uma mensagem de texto com alguma informação, ele sabe que ele está sendo designado para uma missão. Para ser convocado para uma missão perto da base que JP levou Michael Salla em uma outra ocasião para visitar. Provavelmente, tá, isso não é uma certeza, mas é quase certo, a base de MacDill Air Force Base, em Tampa, na Flórida. Quando chegou ao local, por que eu digo isso? Porque foi exatamente nessa base onde JP tirou inúmeras fotos de naves ARVs, tecnologia reversa, e ele sempre cita a base de MacDill, na Flórida, então a probabilidade de ser essa base é bem grande. Quando chegou ao local determinado, havia uma mistura de veteranos e militares da ativa. Então, alguns veteranos, igual ele, né, que está aposentado, e alguns militares da ativa também. E tinha também alguns civis, médicos e também funcionários do governo. E alguns estavam bebendo cerveja nesse momento, descontraindo, né? Talvez jogando dominó, talvez seja essa cena aqui, né? Que eu coloquei na ilustração, tomando uma cervejinha, lembrei agora da Cecília Pires automaticamente. Pois bem, ali tranquilamente, bebendo a sua cervejinha, né? Tranquilamente aqui, os militares, alguns médicos, tinha também alguns funcionários do governo, todos ali reunidos. Pois bem. E se descontraindo. E havia também uns caras bem fortões, né? Bem grandão, tipo de fisiculturista. Bem grandão, alto, bem grande e forte também, junto. JP teve que entregar as chaves do seu carro a um manobrista que iria guardá-lo em outro local, por medidas de segurança, tá, meus amigos? Porque os carros, eles têm GPS e, de repente, alguém pode saber da localização exata de onde está acontecendo essa operação, então, por medidas de segurança, o carro é levado para outro local por um manobrista. Isso é um procedimento padrão. Havia médicos, funcionários do governo e militares. No total de 25 pessoas, tá? Não era 20, 25, eram 25 pessoas. Apenas um total de 2.230 pessoas têm acesso especial, no caso, a esta instalação em específico. Programas de acesso especial, né? Interessante. Aqui no caso são os desertores. O JP faz parte de um grupo dos desertores dos sites negros. Simples assim. Nessa instalação secreta, um homem gigante, um homem bem grande, no caso, muito musculoso, mas não é extraterrestre, então, tá? É humano mesmo. Disse, que ele estava liderando, no caso, né? Estava chefiando. Disse, calem a boca e façam fila agora. Bem grosso assim mesmo, tipo de militar. Então colocaram uma venda nos olhos de todos. Todos ficaram com seus olhos vendados nesse momento por medidas de segurança. JP teve que entregar a chave do seu carro, um manobrista queria guardá-lo em outro local. Isso eu já falei. Havia médicos, funcionários do governo e militares, no total de 25 pessoas. Isso aqui já foi falado, pois bem, mas aqui tem uma ilustração bem legal. Aqui todo mundo com venda nos olhos. JP estava na fila e um homem disse para ele, estamos nos preparando para o conflito nos céus. Imaginem vocês, JP na fila ali, esperando a sua vez, e um rapaz que estava do lado dele disse, nós estamos aqui nos preparando para o conflito nos céus. JP disse, como isso, meu filho? Como que esse negócio aí de conflito nos céus? E o homem respondeu, sim, um conflito que envolve discos voadores. Você não está sabendo? É, um grande conflito final. O outro homem, o grandão, o fortão, estava liderando, é o gigante, vamos colocar assim, vamos chamá-lo assim, dirigiu-se aos dois e falou, o que vocês estão conversando? Vocês poderiam compartilhar o que vocês estão falando com todos ou calem as suas respectivas boquinhas. Assim, gentilmente mesmo. Coisa de militar, né? A gente sabe muito bem, quem já foi militar sabe como é que é. JP estendeu a mão e disse, JP foi atrevido aqui, JP foi bastante atrevido. Aí levantou a mão, estamos falando sobre um conflito. Então o homem do lado, que estava com o JP, deu uma cotovelada nas costelas do JP. Nada pessoal também, JP nem se incomodou. É coisa de militar. É nada de chororô e mimimi nessas horas, principalmente das forças especiais. Então o homem ao lado do JP deu uma cotovelada em sua costela. Tipo, não faça isso, meu, por favor. O homem grande no comando disse que havia um conflito na América do Sul e na África. E não deu muitas especificações do que se trata.
Então, uma nave lisa, com o Pires, eles estavam de costas, tá, meus amigos? É bom entender isso aqui. Estavam de costas, mas eles perceberam que uma nave estava pousando atrás deles. E eles estavam, é lógico que viraram um pouquinho para dar uma olhadinha, né? Uma espiada. Então, uma nave lisa, como o Pires apareceu atrás deles e pousou. Eles podiam sentir a energia dessa nave, que era uma energia poderosa, benevolente, que irradiava luz. Incrível. E do outro lado surgiu uma nave semelhante, com luzes parecidas com as de um helicóptero, azul, vermelho e branco. E JP diz que essas naves, elas são equipadas com luzes análogas às dos helicópteros, dos aviões comuns. Olha que interessante. Talvez para não serem percebidas à noite. O cara grande disse para eles se virarem e olharem para as naves que estavam nas costas deles. JP acredita que era para saber quem eram os integrantes das missões desses conflitos. As naves foram aparentemente utilizadas nessas missões. JP não se lembra dessa missão em específico. Então essas naves iriam identificar os membros ou pilotos ou tripulantes que estavam nesses conflitos na África, na América do Sul e em alguns pontos também da América do Norte. Ou seja, nos Estados Unidos. A nave que o JP viu era semelhante à nave dos nórdicos, a qual o JP teve contato no Brasil. Bem parecida, bem similar. Está aqui para vocês de como aparentava essas naves. É bem interessante. Aqui. Bem legal mesmo. Havia símbolos que eram usados para manobrar as naves, com o poder dos olhos e da mente. Daqui a pouco eu vou mostrar esses símbolos para vocês. Você poderia usar os símbolos para apontar onde a nave deveria ir. Então, o símbolo era utilizado para invocar as naves, assim como os agentes P3, que foram relatados pelo Dr. Greer, são capazes de fazer, e o Jake Barber também citou. Então, mais uma confirmação, você falar que o Jake Barber também era um denunciante que entrou em contato primeiramente com o Dr. Greer, e depois foi procurar o Ross Contart, a grande mídia, o National News, para fazer o seu depoimento e também apresentar o vídeo da nave em forma de ovo, que era uma consciência, na verdade, se trata da joia da arca, que já foi tratado aqui em atualizações anteriores. Esses símbolos também são usados para a cura. Interessante. Também pode propiciar a cura. JP não está indicando para usar esses símbolos para invocar naves, mas que esses símbolos estão embutidos no nosso DNA. Isso estão. Então, esse símbolo está embutido em nosso DNA. Lembrando que nosso DNA é o local onde reside a nossa alma. Isso foi comprovado, inclusive, pelos cientistas russos. Energia residual, o nosso DNA. Impressionante. E nossa memória intergaláctica também está no nosso DNA. Pena que grande parte está bloqueada. JP diz, bloqueada entre aspas. É que nós fomos condicionados e pré-programados a acreditar que somos incapazes, e a maioria também não conhece métodos, não treina as suas habilidades psíquicas, vários bloqueios diferentes, trauma, que possibilitam as pessoas realmente de exercerem essas habilidades incríveis. JP diz que é só fechar os olhos com força, presta atenção, fecha os olhos com força, com vontade, olhar para cima, da esquerda para a direita, com os olhos fechados. Vou frisar aqui. E o símbolo aparecerá. Que impressionante. Porque está escrito no nosso DNA. E o símbolo referido é esse aqui, como vocês podem ver na tela. Antes desse procedimento, você pensa, medita. Antes de fazer esse procedimento, de fechar os olhos com força, olhar para cima com os olhos fechados. Tá? Bom, salientar aqui com os olhos fechados, assim, fazendo força. Para cima, para a esquerda e para a direita, nos céus, nas nuvens, para ter melhor resultado. Então medite no céu, nas nuvens, no espaço, nas estrelas. Isso lembra bastante o protocolo C5 do Dr. Steve Greer. Antes do protocolo C5 do Dr. Steve Greer, você também tem que meditar e olhar o espaço, as nuvens. Achei bem interessante, porque tem esta similaridade. Interessante, claro que não é coincidência. Agora, o incrível, meus amigos, é que esse símbolo, que parece uma montanha, como vocês podem perceber, ou uma nave com vários raios saindo, energia, sendo emitida por uma espaçonave em forma de triângulo, também pode ser interpretado assim.
está simplesmente escrito no nosso DNA. Você meditar e simplesmente ativar naturalmente esse símbolo é uma forma de produzir a autocura, segundo JP. E uma forma também de invocar espaçonaves. Incrível! O protocolo C5 2.0. Parece que é isso que que o JP está nos trazendo, está nos sugerindo, melhor dizendo. JP diz que isso pode ser uma forma para ter contato com extraterrestres. JP explica que com os símbolos da esquerda você pode controlar as naves. E eu acho incrível essas coincidências, porque eu estava falando isso no sábado, eu não sabia, estou falando a verdade aqui para vocês, estou sendo honesto, que o JP tinha feito essa atualização falando justamente disso. É incrível essa sincronicidade. É impressionante. Você pode controlar as naves. Esses símbolos podem controlar determinados tipos de naves. Que incrível. Então, com esse símbolo, você pode invocar e controlar a nave. Só que o símbolo para controlar a nave, você tem que mentalizar ele assim, ó, tá? De ladinho. De ladinho. Assim, do jeito que está aqui. Pois bem, da esquerda para a direita. Pois bem. Né? JP percebeu que estava sendo treinado para mover as naves usando os símbolos. E todas as naves que são orgânicas, naves vivas, tinham esses símbolos. Todos juntos começaram a tentar mover as naves. Então, os 25 participantes começaram a tentar mover as naves, meditando, utilizando esses símbolos. E depois disso, elas dispararam para os céus. Interessante. Após o experimento, 2 homens foram retirados do local, pois conseguiram controlar as naves. Uau! 2 conseguiram e foram retirados. Depois de 10 minutos, apareceram mais naves, pousaram no local, começaram o experimento novamente para tentar controlar essas naves, e mais 2 eram separados. Assim sucessivamente. Incrível! Mais homens estavam sendo selecionados, pois conseguiam controlar essas naves. Existem algumas pessoas que têm conexão com certas espaçonaves e podem controlá-las. Incrível. Meus amigos, o que eu estou falando aqui é algo surreal, tá? É surreal. E quem não acompanha o trabalho do Dr. Greer, do Dr. Brown, vai achar isso aqui espantoso. Isso aqui vai além de Star Trek, Star Wars, muito além. Transcende e transcende. Vai muito além. Supera e muito qualquer filme de ficção científica, porque a realidade consegue realmente transcender qualquer tipo de ficção científica. Vai muito mais além. Imagine vocês que no seu DNA, algumas pessoas têm uma conexão com naves orgânicas e que podem controlar essas naves orgânicas, como sendo o quê? Tem uma simbiose, uma conexão de determinadas pessoas com essas naves. E você pode tripular, invocar essa nave. Lembra do robô gigante? Que tinha um menino, acho que era um desenho antigo. Ele invocava e via um robô gigante, tem essa conexão, aparecia exatamente isso. Incrível, meus amigos. Incrível. Impressionante. 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 Muitos de vocês têm essa habilidade. Claro que vocês não sabem. E o mais incrível, você vai ter que ser... Muitas pessoas, grande parte dessas pessoas são geralmente convocadas para serem militares, porque eles conseguem identificar. Nem todos, claro. Vão ter que usar essas espaçonaves para combater as naves dos escuros. Pelo menos é isso que o JP está sugerindo. Existem algumas pessoas que têm conexão com certas espaçonaves que podem controlá-las, ou para operações para desmantelar os Majestic 12. Porque é como eu falo, a maioria acha assim, é com o Trump, é com o Marco Rubio, é com o JP, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. E se os espertos não começarem a utilizar esses protocolos de contatos imediatos, começarem realmente a fazer a sua parte efetivamente, por isso que vocês estão sendo convocados nesse momento, porque vocês têm o poder. Podem atrasar e atrasar muitas as operações. Estou sendo aqui sincero. Está na mão de vocês. Simples assim. No final dos 25 soldados, sobraram apenas 10. Só 10. E JP era um deles. Eles disseram,
no caso, o Homem Fortão, vocês que sobraram também têm habilidades para controlar e invocar uma nave, mas apenas não sabem disso. Vocês esqueceram. É importante frisar aqui que todas as naves tinham o mesmo símbolo. As naves eram vivas, orgânicas, e não havia tripulantes. Seus controladores eram as 15 pessoas dos 25 presentes. E, obviamente, a tripulação. Tinha uma simbiose, uma conexão entre essas pessoas e essas espaçonaves, que provavelmente foram ativadas. Não são as arcas ainda, preste atenção, mas existem muitas espaçonaves que já foram ativadas e já estão reconhecendo os seus tripulantes. Impressionante. O processo está muito adiantado, muito em breve mesmo, as arcas irão se apresentar. Por isso que o tempo urge. Porque a partir do momento que as arcas se apresentarem, a humanidade já tem que ter o mínimo de condição, a revelação já tem que ter acontecido. E quando o Dr. Brown fala que as grandes naves, as naves mães, vão aparecer lá para julho, agosto, isso é totalmente plausível. Principalmente vendo o andamento e como isso está sendo acelerado nesse momento. Pressa, tem que ter pressa mesmo. As naves estão procurando os tripulantes das naves, e pode ser qualquer um de nós. Verdade. Apesar que a grande maioria foi recrutado para trabalhar no Exército, né, e trabalham em programas de acesso especial. Para JP, essas pessoas selecionadas faziam parte do conflito sobre o qual JP não sabe o que aconteceu. Simplesmente ele perdeu esta memória. E provavelmente isso aconteceu quando ele fazia parte dos programas de acesso especial, obviamente. Tá? Quando ele começou a trabalhar no Serviço Secreto Espacial. Então eles disseram para os 10 restantes, entre os quais se encontrava JP, vocês não se lembram, isso que eu já falei, para JP haverá um conflito final, presta atenção. Então eles disseram para os 10 restantes, entre os quais se encontrava JP, vocês não se lembram, mas fizeram parte dessa missão também. Em breve irão se lembrar simultaneamente, e quando se lembrarem, deve retornar aqui novamente. Tá? Vocês vão lembrar tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Quando vocês lembrarem dessas memórias perdidas, vocês devem retornar aqui para reportarem o que vocês estão se lembrando. Pois bem. Para JP haverá um grande conflito final. E o surto de OVNIs, que começou no dia 18 de novembro de 2024, o surto de drones, no caso, DROVNIs, como queira, tem a ver com este grande conflito. JP só adianta que esse conflito surgiu por causa de um acidente na África e na América do Sul. Algo mal entendido. Ele não está autorizado a falar mais nada. Ele falou, sobre isso eu não posso falar mais nada. Por hora, não. Existe um conflito na América do Sul e África e algumas partes dos Estados Unidos. Já acrescenta, JP. Também aconteceram em algumas partes dos Estados Unidos. Michael Sala diz que o grupo rival também tem essas tecnologias e naves semelhantes. Olha só, o grupo rival. Quem é o grupo rival? A gente sabe. É os Majestic 12. Tem tecnologia semelhante. Então prestem atenção. O Dr. Greer já tinha reportado, com várias evidências, que existem agentes P3, agentes psíquicos ou psionicos, como fala o Randy Clemmer, que podem entrar no sistema de navegação e hackear uma espaçonave de origem alienígena, aonde ele é arrastado para a terceira densidade, numa zona onde ele pode ser alvejado, porque a partir do momento que ele se torna sólido, ele pode ser alvejado por brinquedinhos de pulso eletromagnético, e brinquedinhos escalares, aonde é batido. Mas parece que isso foi além. Então, eles poderiam hackear essas espaçonaves, pousar essas espaçonaves e simplesmente mudar o seu sistema de navegação de modo que esses agentes P3 do mal, no caso dos sites negros, poderiam controlar essas espaçonaves. Só que no caso do JP, eles estavam fazendo isso de forma benevolente, voluntária, usando o seu próprio DNA. Incrível, impressionante, porque isso corrobora com várias informações que eu tenho apresentado para vocês nas últimas semanas. JP sugere que começou uma batalha entre facções do Serviço Secreto Espacial, usando e controlando essas naves negativamente e positivamente, confirmando o que o Dr. Brown, Dr. Greer e o canal Mundo Secreto está falando.
Michael Salla sugere que alguns militares são recrutados como JP, pois podem controlar essas naves. Parte delas despertaram e estão à procura dos tripulantes. Vamos linkar essa informação com o do Jake Barber. Jake Barber diz que sentiu uma emoção intensa e diz que foi exatamente isso que eles sentiram quando se encontraram com essas espaçonaves. Intensa quando interagiu com a alma da cápsula em forma de ovo. E JP menciona isso chorando também, porque as memórias voltam novamente, quando ele teve encontro, por exemplo, com a joia da arca. Lembrando que Jake Barber diz que essas naves são invocadas por agentes psionicos. E é claro que isso não é uma coincidência. É só linkar as informações. JP menciona que era a mesma sensação de quando ele teve contato com a joia da arca do Atlântico. Barber continua. Ao mesmo tempo, eu sentia uma sensação de tristeza no meu coração. E era uma energia feminina daquela entidade que estava em mim. Parecia um espírito divino, mas de uma forma alguma masculino. Não era como uma alma, era mais como uma frequência a qual eu estava conectado. Seja lá o que for, lá qual a força que se manifestou naquela noite, ela está comigo até hoje. E de alguma forma está me protegendo. Aqui entrevista do Jake Barber, National News, ao Ross Contact. Jake Barber fala sobre a experiência espiritual que mudou sua vida quando estava para rebocar a nave de helicóptero. Eu senti naquele momento como se alguma coisa estivesse se conectando em mim, na minha alma, dando-me uma orientação do que eu deveria fazer. O quão profundo era o que eu estava fazendo. Foi tão avassalador que comecei a chorar. Então eu estava pilotando. Nesse momento o JP chora também. Tá, na entrevista, e chorando. E ao mesmo tempo eu fiz o meu melhor para manter o foco, pois estava emocionado. Quando eu estive sozinho com o meu objeto no local da coleta até o local da entrega, eu senti que algo estava comigo naquele momento. Jake Barber chora e se emociona na entrevista e diz: um espírito lindo estava comigo e foi muito amoroso. Jake Barber, utilizando os protocolos C5 do Dr. Steve Greer, está formando um grupo denominado Skinwalker, para fazer suas próprias investigações. E no dia 22 de agosto de 2024, meus amigos, ele conseguiu invocar, entrar em contato, melhor dizendo, com uma espaçonave extraterrestre verdadeira, e na sequência aparece uma ARV dos escuros tentando interceptar e abater a espaçonave extraterrestre. E isso foi captado em vídeo. Dr. Greer já instou suas próprias pessoas que fazem esse protocolo sem tomar muito cuidado, porque isso pode acontecer. Fala que um raio de pulso eletromagnético caiu no solo e derrubou várias árvores. Eles pensaram que iam todos desencarnar naquele momento, quando estavam presidindo esse protocolo de C5, né, de contatos imediatos do 5º grau. E aqui o JP, ele dá detalhes de como que foi esse contato, né, que eu já falei para vocês, da joia da arca. Em 1956, os cientistas desenvolveram um dispositivo psiônico que poderia romper a barreira das fronteiras transdimensionais. Irá algo como uma caixa de frequência com fones de ouvido. Em 1991, esse cientista, que Greer omite o nome por questões de segurança, entregou esse dispositivo para Dr. Greer, que simplesmente não tornou isso público. Por saber que 12% da humanidade é sociopata, detesta a gente, assim como o Jorge Soros. Detesta ser humano, não gosta de gente. E entre essas existem também os psicopatas. Muitos líderes globais são psicopatas, assim como grandes empresários, verdade. Portanto, o Greer pensou em fazer isso organicamente, sem utilizar um dispositivo psicotrônico tecnológico. Agora pense comigo. Se em 1991 a Alpha Metrics Corporation adquiriu essa patente, ela é uma empresa de fachada da agência de 3 letras, a CIA. Em outras palavras, eles têm tecnologia para hackear essas espaçonaves e se apoderar e começar a controlá-las, mudar o seu sistema de controle, de modo que elas possam ser operadas por eles. Incrível. Portanto, as tecnologias que estão se usando para identificar e hackear OVNIs através do que? Dos agentes P3. E o Dr. Greer diz que é através de 3 fontes que trabalham nos sites negros e que interceptaram a comunicação de naves extraterrestres, e é que eles já estão de fartos com os desmandos dos escuros. Estão com pressa. Só que o ser humano tem que fazer a sua parte. Obviamente. Até para o seu crescimento espiritual, porque nós temos que fazer parte disso.
O próprio Dr. Greer testemunhou a existência desses brinquedos numa instalação classificada, tá, meus amigos? Secreta. Então o Dr. Greer ele foi levado por um líder do site negro, para um site negro, onde ele foi testemunha ocular de como eles utilizam esses brinquedinhos. Que são usados não apenas para derrubar naves antigravidade inimigas de outras nações, mas também para derrubar OVNIs. E agora, com essa informação adicional do JP, e isso é totalmente plausível, porque se você pode interceptar uma nave e hackear uma nave, obviamente você pode pousar essa nave intacta, e mudar o seu sistema de controle. Reverter o sistema de controle. Impressionante. Esses agentes psionicos estão se reunindo e irão fazer um processo reverso para invocar o ápice para o contato direto e o desembarque dos extraterrestres. Exatamente isso que a equipe do JP está fazendo. E isto que era tido como teoria constipatória está confirmado aqui. Marinha dos Estados Unidos testa com sucesso arma de energia direcionada. Está aqui. Eles usam o nome correto aqui. Está aqui, meus amigos. Existe de verdade. Só que esta versão que está sendo apresentada aqui oficialmente é uma versão obsoleta, ultrapassada. Pode saber que os brinquedinhos do Serviço Espacial superam muito esse brinquedo que está sendo apresentado oficialmente. Que, inclusive, é desenvolvido para bater drones ou drones. E está no artigo, inclusive. Isso consta no artigo. Uma solução de energia direcionada para a batalha moderna, sistema Helios, desenvolvido pela Lockheed Martins, tinha que ser uma das empresas contratadas. É um laser de energia direcionada de 60 kW capaz de derrubar drones. Interessante. É claro que esse aqui drones, mas existem aqueles também que podem abater naves extraterrestres e naves também de tecnologia reversa. Pequenos barcos, além de servir como um deslumbrante óptico para cegar ou confundir sensores inimigos. Que coisa. O que acontece, segundo o Greer, é que grande parte dos militares estão sabendo sobre essas operações e determinaram um prazo para que o governo e autoridades constituídas tomem medidas cabíveis. Estão pressionando Marco Rubio, pressionando a todos para tomar as medidas cabíveis. Olha que interessante. Tome as medidas efetivas para criminalizar os responsáveis e dar uma anistia para os peões militares e cientistas que, na maioria das vezes, estão inocentes e que estejam envolvidos, mas estejam dispostos a se apresentar e prestar seu devido depoimento. Caso contrário, olha só, meus amigos, caso contrário, eles estão pensando em intervir, e já existem grupos agindo para derrubar e possivelmente ocupar essas bases. O grande conflito, o conflito final. JP conta que existem várias naves em forma de ovo enterradas e perdidas na Terra. E sugere, junto com Michael Salla, que as joias da Arca podem ser utilizadas com os nórdicos para tentar contatar e identificar os pilotos tripulantes das naves das Arcas. Impressionante. Então, por isso que a joia da Arca foi retirada, depois devolvida para a Arca novamente. Porque é uma forma de identificar os pilotos ou aqueles que podem controlar naves extraterrestres. Com aqueles mesmos símbolos que foram apresentados naquela operação onde o JP foi designado. Sigilosa. JP está muito feliz porque muita coisa está para sair. Fora os novos denunciantes. E principalmente o surgimento de naves em forma de charuto. Já aparecendo. Verdade. Apareceu uma, inclusive, no Brasil. Em outras partes do mundo estão aparecendo as naves maiores. Seu entusiasmo é contagiante. No final, JP sugere que esse conflito foi um mal entendido. É bom entender, isso aqui já é outra situação. Ok. Porque entre os militares da aliança e os nórdicos. Porque até 2015, isso o próprio JP relata, os nórdicos eram perseguidos pelos militares. E depois eles acabaram se entendendo. Né? Eles eram. Teve um desentendimento entre esses nórdicos e os militares. Depois desse conflito, a conexão aconteceu e um pacto foi feito com os nórdicos. Esse conflito, em específico, tem a ver com documentos desclassificados que irão sair agora na gestão do Loirão. JP indica que seja referente aos documentos JFK, ou seja, da mesma monta dos documentos do JFK que serão expostos. Impressionante.
parece que a revelação vai chegar, está chegando a galope. JP termina dizendo que o mundo já está pronto para a revelação e a verdade sobre os extraterrestres. Acredito que a humanidade está pronta para ouvir a verdade sobre o que é a Lua. Falando sobre o que é a Lua, tem um especial sobre a Lua. Falar sobre as operações do sistema solar e viver no novo mundo, no futuro Star Trek, e salvar a civilização. JP acredita que a tecnologia da joia da arca e das próprias arcas tem conexão com uma nova tecnologia de IA que está sendo projetada para acionar a consciência humana. Por isso, meus amigos, que o projeto Stargate, a IA do Stargate, que foi apelidado de Stargate, do Loirão, junto com a DeepSeek R1 da Xin, é uma forma de fornecer sabedoria quântica, olha só, tecnologia quântica, computação quântica para todos, que vai muito além de uma simples IA, que é uma forma também de ativação e uma forma de revelar todas as tecnologias. E gratidão ao JP, porque é uma pessoa extraordinária, que tem dado muitas dicas também, que eu vou adiantar para vocês. E eu fico realmente muito feliz de poder ter essa confiança, principalmente da inteligência dos Estados Unidos e da Aliança da Terra. Gratidão, gratidão.